Olha só, deficientes mentais e intelectuais como autistas, esquizofrênicos e pessoas com síndrome de Down podem ficar desamparados com a reforma da Previdência. O alerta é de uma procuradora do Ministério Público do Trabalho, aqui em Goiás. Quem traz mais informações é o repórter Giovanni Azara. O texto que trata da reforma da Previdência já está sendo analisado em uma comissão especial na Câmara dos Deputados. A expectativa do governo federal é de que o projeto seja votado no plenário ainda neste primeiro semestre do ano, o que é acompanhado com atenção por diversas categorias e grupos sociais no país, que devem ser afetados com o novo texto. De acordo com especialistas, pessoas na faixa dos 40 anos, mulheres e os deficientes serão os mais prejudicados. Aliás, a situação desses últimos é a que causa a maior preocupação. Existe um ponto nessa reforma, que é 2 pontos que eu acho que são os mais cruéis, que são a questão de ter que provar a deficiência quando o pai depois que o pai falecer. E, em segundo lugar, ter que as pessoas com deficiência mental e intelectual, leve e moderada, vão perder a possibilidade de ter a pensão dos seus pais. Atualmente, os deficientes possuem 2 formas de se aposentar: por idade, com um mínimo de 60 anos para homens e 55 para as mulheres, além de 15 anos contribuindo nesta categoria, onde vão receber 85% do valor do benefício, ou por tempo de contribuição, que varia dependendo do grau da deficiência, que vai de leve a grave, e também do sexo da pessoa. Hoje, o maior prazo é 33 anos para os homens e 28 para as mulheres. Com a reforma, ao optar por se aposentar por idade, eles devem ter um mínimo de 55 anos, tanto para homens quanto mulheres, e 20 anos de contribuição, recebendo somente 71% do valor integral do benefício. Já na aposentadoria, por tempo de contribuição, o período será igualado entre ambos os sexos. E dependendo do caso, como no das mulheres com deficiências leves, haverá um aumento de 7 anos comparando com a regra atual. E o que eu fico mais preocupada é que a população não está sabendo disso. Os pais com deficiência, os pais que têm filhos com autismo, com síndrome de Down, e com esquizofrenia, os filhos vão ficar desprotegidos e não vão ter nenhuma segurança depois que os pais se forem, Ainda essa semana, o movimento em defesa dos filhos com deficiência, do qual a procuradora Janilda Guimarães faz parte, vai em caravana até o Congresso Nacional, em Brasília, tentar sensibilizar os deputados a não aceitarem essas mudanças que prejudicam os deficientes. Nós estamos recebendo para falar mais sobre esse assunto que realmente é preocupante o Edson Veras, que é advogado previdenciário. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Jordevar. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Vamos aprofundar aqui. Eu quero só saber o seguinte: uma pessoa é deficiente mental, aí de repente o pai morre. Ela, com a reforma, ela não pode pedir mais pensão? É isso? As regras da reforma, elas servem para dificultar o acesso, tanto do deficiente quanto de qualquer outra categoria, não é? Então, a partir de agora, o deficiente ou a família que se beneficia daquele valor do INSS vão ter essas dificuldades. Sim, é assim que a proposta indica, não é? Que pode acontecer. Eu fico preocupado porque nós estamos trabalhando com uma pessoa que tem deficiência. Sim. Na verdade, Jordevar, em todos os aspectos que nós formos analisar em relação a essa nova Previdência, ela é pior, porque o objetivo dela é justamente provocar uma economia. Então, ela está estabelecendo parâmetros mais difíceis do que os atuais para poder gerar essa economia. O caminho é como a procuradora disse, não é? Está fazendo mobilizar, porque a proposta foi feita e ela está sendo discutida. Está numa comissão especial e pode ser modificada. Pois é, assim que essa nova proposta da nova Previdência foi apresentada, a alegação é de que era para combater os enormes privilégios. Mas a gente percebe que as pessoas mais desfavorecidas é que estão sendo penalizadas. Existe também muita restrição para quem tem maiores recebimentos em relação a benefícios previdenciários também. Então, está todo mundo sendo atingido pela essa nova Previdência. E não é só para combater privilégios, não. O principal mote é a economia, porque, segundo o governo, se não tiver qualquer tipo de reforma, em pouco tempo
toda a verba pública vai ser para pagar benefício previdenciário. Então, o que o governo está buscando é um equilíbrio em relação à concessão desse benefício. É bem verdade que, nesse momento de mudança, muitas injustiças podem ocorrer. Esse é o momento da mobilização social. Para nós, isso é uma grande injustiça, porque, veja bem, você tem que economizar? Claro que tem que fazer a reforma da Previdência? Claro que tem que fazer. Agora, tirar dessas pessoas aqui, olha, síndrome de Down, pessoa que tem esquizofrenia, já ganha muito pouco, já tem tantas dificuldades, porque remédios são caros. Por exemplo, Jordeva, em relação à busca do melhor critério, não é? O tempo de contribuição para quem vai requerer esse benefício em relação à deficiência, ele igualou a idade para homem e para mulher. O homem que precisava contribuir mais, ele vai contribuir menos. No caso da deficiência grave, ele devia contribuir 25 anos, ele vai contribuir 20, porque igualou o tempo de contribuição do homem com a mulher. Eu estou só passando um dado técnico para demonstrar que o governo está buscando qual o melhor ponto de entrada no benefício previdenciário. Nesse ponto específico, até surge uma reflexão. Será se é justo? Porque todos os outros benefícios têm idade diferenciada para homem e para mulher. E no caso do deficiente, por tempo de contribuição, mulher e homem vai ser o mesmo tempo de contribuição. Se para a mulher ela vai ter que contribuir mais, 7 anos a mais, no caso da deficiência leve, para o homem, no caso da grave, ele vai contribuir 5 anos a menos. Então, esse é o mote da reforma da Previdência, buscar o equilíbrio. Mas é o que o senhor falou muito bem. No momento, é uma discussão e, mais do que nunca, o quanto é importante as pessoas entenderem, se informarem e mobilizar. Com certeza, porque outras reformas vieram de cima para baixo com o pacto do governo de que o Congresso não discutisse e depois ele consertasse com medida provisória. Essa, pelo menos, por exemplo, passou pela Comissão de Constituição e Justiça com o compromisso do Centrão com o governo de modificar algumas situações, o rural, por exemplo. Esse é o momento da discussão. Hoje em dia já é pacífico que precisa de alguma reforma. O que precisa estabelecer qual é o ponto de equilíbrio. Só que o problema é que já começa com privilégios, né, doutor? Porque, na verdade, já deixou os militares de fora. Aí já não está correto, né? Obrigado, senhor. Boa tarde. Um prazer estar aqui e esse é o momento de mobilizar e esse é o papel da imprensa. Tem que reagir mesmo. Uma boa tarde, obrigada.